Olá pessoal, sou Luciane Coelho e vamos então partir para a nossa primeira aula do curso Música e Cérebro. A gente hoje começa a refletir sobre os primórdios da musicalidade, a natureza da musicalidade humana sob esse ponto de vista da cognição, né, numa linha evolucionista, científica, né, para a gente entender como que a musicalidade veio através da espécie humana se manifestando, e a gente vai ver os primeiros instrumentos musicais, né, os considerados mais antigos, encontrados, estudados e conhecidos, e ao final a gente vai ver algumas teorias adaptativas que buscam explicar a permanência, a importância, a relevância da música ao longo de todo esse tempo, tá bom? Então, lembrando sempre que esse é um vídeo complementar. Quem desejar, quem necessitar acessar somente o PDF, esse mesmo PowerPoint está no Moodle, acessível para todos. Lembrando também que é um material que possui direito autoral, é fruto de pesquisa de muitos anos do meu trabalho, das equipes dos projetos de pesquisa. Então a gente sempre pede que não seja citado, que não seja copiado sem referenciar a autoria e também que não seja publicado em outros espaços externos, né, como YouTube e outros campos, tá bem? É um material especial, caseiro, que eu fiz para vocês, esse PowerPoint com esse vídeo, sem edição, só para a gente poder ter mais um recurso para a gente adentrar nesse mundo fascinante, né, que é o campo de estudo sobre a mente musical, tá bem? Bom, eu acho essa temática dos primórdios, né, da musicalidade humana e desses estudos sobre a natureza da musicalidade humana muito fascinante. Eu gosto muito dessa imagem de uma pintura rupestre de uma caverna na Espanha, que ela é considerada uma das mais antigas manifestações de musicalidade registradas, né? E ela condensa muitos conceitos que a gente vai ver ao longo da aula de hoje, que é essa ideia da inseparável relação entre movimento, dança e musicalidade, assim como das diferentes funções que a musicalidade assumiu aí ao longo da história. Então vejam, essa imagem ela é datada de mais de 40 mil anos antes desse tempo que estamos vivendo aqui, né? Então, ela é atribuída ao período paleolítico. Então, vejam que é algo realmente muito longevo, a nossa capacidade de se manifestar através da musicalidade. Então, eu vou trazer autores para vocês que defendem essa ideia de que a musicalidade ela existe e permaneceu porque ela tem um sentido, né? Ela tem diferentes sentidos na vida humana, tá? Eu trago uma citação que a gente fez no nosso artigo em colaboratividade, né? Aqui, ó, as manifestações de musicalidade acompanham a humanidade desde os seus primórdios, num processo dinâmico e em constante transformação, relacionada ao contexto temporal, geográfico, sociocultural, tecnológico e cognitivo do indivíduo e de seu grupo, numa esfera regional e global. Tá? Essa articulação entre biologia e cultura é fundamental para a gente entender esse campo de estudo, porque não é possível a gente ter uma abordagem culturalista ou biologista, né, segregando uma ou outra área, visto que é justamente no diálogo e é multidisciplinar, né, a gente vê estudos de arqueologia, de paleontologia, uma série de áreas para que a gente, de etno, né, musicologia, para que a gente consiga, agregando, né, dentro do nosso olhar como pessoas interessadas em música, agregando esses diferentes campos do saber para buscar resgatar esses contextos de musicalidade. Então, essas abordagens radicais que somente vêm um lado ou outro, né,
não coadunam com o espírito científico que a gente está aqui defendendo, e que partimos do princípio de que é sempre importante questionar, não existem verdades absolutas, né? Então veja, de Sanayak, a Ellen Sanayak é uma autora muito relevante nos estudos da própria linguagem musical. Ela estudou também a origem dessa construção da linguagem entre mãe e bebê, para entender como se constrói, né, esses recursos desde o nascimento. E ela fala sobre essa necessidade biológica da existência humana como uma característica fundamental da espécie humana, né? Então, ela traz que essa criação artística depende da criatividade, do uso de ferramentas de organização, de desenvolvimento da linguagem, fala, capacidade de classificação, conceitualização, simbolização, né? A própria produção cultural, né? Em toda a nossa autoconsciência, consciência de nós mesmos, manifestada através dessa incrível atração que o ser humano tem pela novidade, né? E pela sociabilidade. Tá? Então ela menciona que é o uso de vestimentas, as pinturas corporais, né? Instrumentos ritualísticos, as narrativas poéticas e musicais, enfim, são recursos que estiveram sempre a serviço da coesão social, né? Essa incrível necessidade que nos move de pertencer, né, a um grupo social, de termos um sentido de pertencimento e identidade diante de um contexto social. E é isso que nos leva também a crescer, né, e nos desenvolvermos ao longo do tempo. Então, é muito incrível essa constatação muito consistente, através de muitos estudos, muitos autores, né, que a musicalidade está presente em todos os grupos sociais e regiões conhecidas. Então, assim, é algo que é absolutamente vinculado à existência da nossa espécie humana, né? E também essa constatação da inseparável relação entre música e dança. O Sloboda, que é outro autor-chave para nós nesses estudos, e tem um livro ótimo, né, que é A Mente Musical, foi traduzido pela Beatriz Rodolfo Lari, tem em português, embora a edição esteja esgotada. E um parênteses, eu procuro sempre incentivar a bibliografia no nosso idioma para tornar mais acessível esse conhecimento, né? Mas vocês vão encontrar nas referências sempre das unidades de estudo, né, desses PowerPoints, vocês vão encontrar muitos materiais e cada um daqueles artigos também vão ter uma infinidade de referências, né? Então, se a gente se interessa mais sobre um subtema, a médio e longo prazo gostaria de pesquisar mais, essa é a grande dica, né, de pesquisadores que a gente pode ampliar nossos estudos, é sempre conhecer as referências dos artigos que nos chamam a atenção e a partir dali ir desdobrando os estudos. Então vejam essa citação belíssima do Sloboda, né? Não se explicaria que a música tenha penetrado até a base de tantas culturas diferentes se não existisse alguma atração humana fundamental pelo som organizado que transcende as barreiras culturais. Então é uma constatação que está em afinidade com diversos autores, né? Outro autor-chave, outro livro-chave, que também está em português, né? A Música no Seu Cérebro, Ciência de uma Obsessão Humana, é do Daniel Levitan, que é um neurocientista e um musicista, né? Então ele consegue agregar com uma brilhante atuação essas duas áreas que nos apaixonam. Então ele reitera que não há notícia de grupo social, de período da história da humanidade que não houvesse manifestação de musicalidade, né? E isso é outra informação muito interessante. Eu costumo brincar que o que nós somos hoje é resultado dos nossos antepassados de uma trajetória de aproximadamente 50 mil anos.
Por quê? Porque é um comportamento que vai se repetindo ao longo da história, vai se perpetuando, ele consegue ser incorporado pelo genoma. E aí é essa ideia de que essa adaptação ela leva muito tempo para acontecer. Então, se a gente tem essa musicalidade desde sempre, né, ela significa que foi incorporada pelo genoma humano. Aqui na URGS, inclusive, tem um grupo de pesquisa que estuda o gene da música, né? E tem outros lugares do mundo aí também pesquisando isso, né? Se não me engano, é no programa de biogenética molecular. Eu já dei uma palestra lá, é um pessoal muito interessado pela música. Bom, então, vejam, a música ela pode ser entendida pela sua presença remota e geograficamente ilimitada, ou seja, uma onipresença na história da humanidade, né? E aí, isso aqui é muito fantástico. Vejam, para ele, refletir, discutir, pesquisar a musicalidade humana corrobora para uma melhor compreensão da própria natureza humana. Ele entende que se a gente quer conhecer o ser humano em profundidade, a gente não pode ignorar a musicalidade. Então, eu gosto de problematizar isso. O que será que nos diferencia? O que nos faz humanos que chegaram a um nível tão avançado do pensamento, né? O que nos distingue das outras espécies? Então, seria a capacidade de ter esse cuidado com a prole, né? A preservação da espécie, a multiplicação da espécie, mas aí a gente vê animais como os pinguins e tantos outros que são, inclusive, monogâmicos, né? E um cuidado extremo. Ou seria a nossa capacidade de amamentação, né? Para algumas pessoas que não estão familiarizadas com esses estudos evolucionistas, por exemplo, a neurocientista Herculano Roussel desenvolve uma teoria recente de que foi justamente a capacidade de cozimento dos alimentos, ou seja, a cozinha, né, que nos fez ter mais tempo para desenvolver outras tecnologias e outras ideias e outras produções culturais, e foi isso, em definitivo, que poderia ter feito com que a gente chegasse onde a gente chegou. Tem várias teorias nesse campo, a gente vai ver depois uma outra do Harari. Seria a nossa capacidade de construir e manipular ferramentas, mas a gente vê os meus amigos corvos, né, são considerados extremamente inteligentes, né, e eles conseguem construir instrumentos, né, entortar ganchinhos, fazer ferramentas para alcançar a sua comida. Aqui, por exemplo, é uma barrinha que vai colocando na água para subir a ração dele, e aí ele vai calculando até que ele consiga fazer isso, né. Eu vi, tanto na Inglaterra tem muitos corvos, né, de diferentes espécies, mas também aqui no sul nós temos acho que gaviões caranguejeiros. Eles pegam o caranguejo e colocam, quando está o sinal verde, para o carro passar, quebrar a casquinha e ele vai lá e comer, né? Na Inglaterra eles faziam isso com as nozes, as sementes, né? E então, assim, né, inclusive em ambiente externo, laboratórios, né, totalmente espontâneo da natureza, né? Seria a nossa capacidade de demonstrar afeto, né, nas nossas relações, ou a nossa capacidade de comunicação que nos trouxe até aqui, como se outras espécies não tivessem também essa habilidade, né? Ou a nossa habilidade de nos relacionarmos, inclusive, com espécies diferentes, né? Então, o que nos faz humanos, né? Qual a natureza do pensamento humano? Aí o Harari, tem esse best-seller, que foi também publicado em português, né? E tem outros livros também importantes, ele traz a famosa teoria da fofoca, que seria então a capacidade do ser humano de passar a narrar histórias sobre si mesmos, a capacidade imaginativa, portanto, criativa,
né? De transcender a realidade, de transcender as necessidades funcionais de sobrevivência, porque a gente tem que pensar o seguinte: imaginem numa situação de vida numa caverna, né, de coletar alimentos, de buscar caça atrás de alguma proteína, passando frio, né, tendo que ter uma pele de animal para se proteger, todo esse ambiente extremamente hostil. E aí tem espaço, em determinado momento da história, para criar histórias, né, narrativas em volta da fogueira, né, para contar, para fazer rituais, para fazer manifestações que envolvam dança e musicalidade. Então, isso é muito instigante a gente pensar, né? Então vejam, quando a gente fala dos vestígios da musicalidade, né, e lá dos primórdios, né, a gente pode pensar aqui, são vários campos de estudo. Primeiro, é importante entender isso. Segundo, são estudos muito sérios, né? Então, com todo respeito às diferentes crenças que existem, nós precisamos aqui pensar de maneira científica, né? Então, não há outro caminho a não ser a gente considerar que a evolução ela veio através de uma série de recursos e desenvolvimentos de diferentes tecnologias, desde a ferramenta da pedra, né, ao domínio do fogo e passando pela agricultura e por todas essas revoluções cognitivas, né? Então, a questão dessa ideia de vestígios de instrumentos fossilizados, é importante que a gente entenda que certamente a voz veio antes, né? Mas pregas vocais fossilizadas a gente vai ver aonde? É muito raro, né? Tem uma Neandertal, que o Steven Mitten tem um livro super interessante que fala do canto dos Neandertais, mas a gente sabe que os instrumentos que foram fossilizados, mais antigos conhecidos, são as flautas, né? Provavelmente vozes e tambores vieram antes, porém não tinha como fossilizar a pele, né, animal, né? É muito raro isso. Então, o importante é a gente entender que é um histórico, né, ininterrupto, uma continuidade ininterrupta da história em termos de manifestação da musicalidade em todas as regiões e períodos conhecidos. Então vejam, como é que se chega a isso, né? São estudos multidisciplinares, né, que vão avaliar desde o material, né, análise de carbono, desde do material físico, né, reconstituição de comportamentos e tudo mais, tá? Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês, pelo menos a gente ouviu o som que se reconstitui dessas flautas. Vejam, por exemplo, essa aqui, que já foi fruto de enormes e profundos estudos multidisciplinares, né? E é uma flauta que está no Museu da Eslovênia e ela pode soar, né, uma escala diatônica, fazer notas como são as que a gente considera hoje as notas musicais, né? Vamos ver se dá certo a gente ouvir um sonzinho. Ó, então vou mostrar para vocês o que seria considerado o som desse instrumento, né? Através da atuação de um musicista profissional e um minutinho, que então ele reconstituiu essa possibilidade de sonoridade. Então esse seria o som dessa flauta.
para a gente ter uma noção, né? Desculpem aqui as minhas falhas técnicas, como eu disse, eu sou um vídeo caseirinho. Mas só para a gente ouvir essa sonoridade, se vocês linkarem nesse material do PowerPoint, vocês vão poder assistir aos vídeos integralmente, tá? É muito impressionante pensar que podem fazer escalas diatônicas, pentatônicas, né? Instrumentos que são datados aí de mais de 40 mil anos antes do tempo desse momento. Então, assim, a gente tem as flautas também do período paleolítico na Europa, né? Como essas encontradas na Alemanha, que também tem uma sonoridade muito interessante. Também vocês vão encontrar documentários que mostram integralmente a reconstituição, tá? Então vamos ouvir agora um pouquinho. And when I first... Então, são sonoridades que trazem muitas referências possíveis, enfim, para a gente ao longo desse tempo, né? Isso é muito fantástico. Então, eram feitas de marfim, né? Ossos de instrumento, os instrumentos eram feitos de marfim, de pedra, de ossos de aves, né? Enfim, de uma infinidade de possibilidades de materiais. Tá? Então, vocês vão encontrar aqui as análises científicas, tem um artigo muito completo ao final também nas referências. Quem se interessar por essa parte vai ter muito subsídio aí para ir pesquisando, tá bem? Então vejam, o Daniel Levitan tem um outro livro que eu acho maravilhoso também, The World in Six Songs. Infelizmente esse não tem em português, tá? Mas ele divide toda a história da humanidade através da categorização de 6 tipos de canção, que seriam canções de amizade, canções de divertimento, canções de conforto, de conhecimento, né, que passam informações, enfim, obviamente as religiosidades, né, de religiosidade e, claro, as canções de amor, né, desde sempre presentes na nossa história. Então, é uma maneira eu acho muito genial, assim, de organizar, né, outras histórias, outras formas de contar a história do ser humano. Vale a pena vocês pesquisarem os artigos dele e esses 2 livros que eu citei até agora. Então, eu trago para vocês também essa citação aqui, ó. Indígenas de uma tribo da região amazônica, próxima a Manaus, cantam todos os dias de forma rotineira. Ao serem questionados pelo professor Santiago sobre o motivo que os leva a dar essa enorme importância para a música vocal em seu cotidiano, eles responderam: não podemos viver sem cantar. Por quê? Vocês não cantam assim também? Né? Eu estive presente na cerimônia que trouxe o doutorado honoris causa, né, para o professor Santiago, que é um pesquisador, enfim, colocou a mochila nas costas e foi conhecer aí muitas culturas. E era muito natural esse prazer, essa afinidade com o canto e se pensaria, mas né, como assim? Vocês também não cantam, né? Então é interessante pensar, a própria Tsanayak fala isso também, pensar como que essa presença da musicalidade hoje está transformada, né? O que será que mudou? E eu tento refletir um pouco sobre isso no meu doutorado, que eu discuto a musicalidade dentro do contexto da cultura digital, né? Tentando entender de que maneira que isso vai transformando os modos de fazer música. Mas ela segue ali, né? Seria muito estranho pensar num mundo sem música, né? Então, ela segue presente, mas ela vai mudando, né, as formas de relação e manipulação e produção dos sons, né? Essa citação do Debussy é muito bonita, vejam. Houve e há, apesar das desordens que a civilização traz,
pequenos povos encantadores que aprendem música tão naturalmente como se aprende a respirar. O seu conservatório é o ritmo eterno do mar, o vento nas folhas e 1000 pequenos ruídos que escutaram com atenção, sem jamais terem lido despóticos tratados. Né? Esses tratados a gente pode pensar em diferentes contextos, mas me lembro muito dos estudos que a gente que faz música antiga, por exemplo, né, se aprofunda em cada facsímile dos, né, os tratados de interpretação musical ao longo da história, enfim, e Roteter, Quantes, né, tantos outros. E claro que são materiais fascinantes para a gente entender uma linguagem idiomática, né, da interpretação musical, mas aqui se traz essa ideia também da espontaneidade, né, da relação com a natureza, de perceber a musicalidade da paisagem sonora, né, dessa ideia de que tudo é som e produz isso, né, e o silêncio se relaciona também com o som. Então, só para a gente também ter uma visão poética aí dessa temática. Então, nos encaminhando para o final desse conteúdo, eu até procurei fazer bastante enxuto, tá, pessoal? Porque é um assunto denso. A gente poderia ter um curso somente sobre isso, por exemplo, né? A natureza da musicalidade humana. Então, como eu digo, quem se interessar em aprofundar sobre isso, procure nas referências, procure conosco outros materiais e a gente, né, vai ajudar. Eu acho muito importante esse trabalho do David Hurron quando ele menciona, né, e registra possíveis explicações para essa presença fantástica da musicalidade ao longo da história. Então, ele traz algumas ideias, né, para explicar. Seria uma forma de galanteio, né? Darwin já supôs isso, né, no seu livro principal, né, sobre a evolução, que a musicalidade seria um atrativo sexual. Então, machos que fariam música seriam sexualmente mais atrativos do que os machos que não fariam música, né? No sentido de demonstração dessa saúde, né? Dessa capacidade de, novamente, né? Extrapolar os limites daquilo que é somente o crucial fazer, né? O Levitan ainda brinca com isso, né? Eu acho que as estrelas de rock aí do mundo comprovam essa teoria, né? Pelo incrível potencial aí de conquistar seus fãs. Né? Então, a coesão social, que é realmente o argumento que aparece em muitos autores, como a gente falou, da própria Ellen Sanayak, o Ian Cross, né? O Sloboda, mas enfim, uma série de autores aí, no sentido dessa partilha social, dessa eficácia e organização social, um esforço de grupo que tem relação, né, com a coesão social, que são essas canções de trabalho, as canções de guerra, as canções que buscam congregar e uniformizar comportamentos, né, regular uma coletividade, né. Essa ideia de que o desenvolvimento auditivo ele se beneficiou da musicalidade no sentido de que a acuidade auditiva ela é de quem se envolve com música, ela é mais desenvolvida, né? A gente vai ver depois nos estudos da Krauss e de outros pesquisadores, né, que tem indícios assim científicos de que quem faz música tem uma audição mais desenvolvida, né, em determinados aspectos perceptivos, né, e analíticos, tá? Seria então uma forma segura de resolução de conflitos, né? Então esse exemplo de sentar em volta da fogueira que poderia gerar, né, alguma conversa que cai em algum assunto, né, nebuloso ou conflitos diversos, e quando envolve música, né, tudo tende a ser mais seguro, integrador, né? O Graham Velk fala sobre os benefícios, por exemplo, da prática coral.
pensando agora nos desafios que nós temos a encarar diante da pandemia, da quarentena, e mesmo depois, daqui meses, da transição, né, para os nossos cotidianos, é difícil pensar sobre isso, né? Como será essa prática, enfim, coletiva da música. E um passatempo seguro, né? Porque como ele foi conseguindo alcançar mais técnica na sua coleta e caça, a música então poderia ser um momento de relaxamento, de integração, de uma forma segura. E essa comunicação transgeracional, né? A tradição oral, a gente vê, por exemplo, no Brasil, que coisa mais linda, as canções de trabalho, as canções de tradição oral, né? Toda a cultura das diferentes nações indígenas, por exemplo, tudo isso é uma forma de comunicação transgeracional, né? De pai para filho, de família para família, de grupo social para grupo social. Então, o que nós trouxemos como principais ideias hoje, tá, pessoal? Pensando, então, que a musicalidade é uma característica humana, né? Ao longo de toda a história da humanidade ela está presente, né? Ela vem de diferentes grupos sociais e períodos, tá? A gente vai ver depois uma pesquisa que o Levitan também está envolvido, que aconteceu na América Latina, que encontraram um povo que conseguiu se investigar algumas questões sobre afinidade ou não com dissonâncias, consonâncias, e que poderia ser pesquisado, né? Essa ideia. Mas realmente essa questão da musicalidade, a onipresença da musicalidade é muito fascinante e ela é repetida em muitos autores, né? E aí, isso tudo que a gente refletiu e começa a discutir, talvez alguns dos participantes já tenham mais conhecimento né, e familiaridade com o assunto, outros menos, mas como a gente relaciona isso com o cérebro humano? O que isso tem a ver com o nosso curso? Né? O que o entendimento sobre a origem, os primórdios da musicalidade humana tem a ver com o entendimento sobre o cérebro hoje? Né? Então, deixo aqui esse questionamento, essa provocação para a gente conversar no nosso fórum dessa unidade, tá bom? Vocês vão ver que cada unidade abre um fórum temático correspondente, tá? Daí a gente tem a liberdade ali para conversar. Então, a gente pode resumir dentro dessas ideias essa questão das teorias adaptativas, né? Que são os argumentos para comprovar a presença da musicalidade na espécie humana, né? E pensar que é uma manifestação que ela não é estanque. A gente fala que a musicalidade é universal em relação à espécie humana, mas ela tem as suas particularidades, né, contextuais. A musicalidade, às vezes, de um bairro para o outro, né, de uma família para outra, ela sofre transformações e tem diferentes características, né? Imaginem de um país para o outro, de um continente para o outro. Mas em termos universais, é importante a gente entender que ela é uma característica humana, que ela é acessível, né? Todos nós somos seres musicais, e isso é uma das coisas que a gente vai discutir na aula 2, né? Então, vejamos aqui, nossa aula que vem vai discutir um pouco essa questão do dom, né? Essa questão da idade, a musicalidade ao longo da vida, o efeito Mozart aí, né? Será que ouvir música de tal tipo deixa mais inteligente? E todos esses mitos aí sobre ter ou não capacidade para a música, né? Então é isso, queridos. Eu quero agradecer a atenção de vocês, espero que tenha sido um recurso acessível, que não tenha sido muito cansativo para vocês.
E vamos tentar interagir, né, através do fórum dessa unidade, para a gente não só esclarecer dúvidas, mas também trazer ideias e partilhar ideias, porque é nessa construção, né, socrática e freiriana que a gente vai elaborar, né, esses pensamentos a partir desses estudos científicos, tá bem? Então a gente fica em contato, né? E até a próxima, então. Fiquem em casa, se cuidem, né? E a gente fica em contato virtual. Esse distanciamento não tem que ser um distanciamento afetivo, né? Então, contem com o nosso afeto aí, à distância, mas com afeto. Abraço.